que você vê homens, você falou 2 vezes sobre, como é que você vê homens e mulheres lidando com o não? Ou pior ainda, a ausência de não, né? Voltando atrás, você, como é que você lidaria com bom, agora você tem experiência disso, da distração, mas como é que você lida aí? De novo, empreender não é fácil, é solitário, você fica ansioso, e aí aparece essas falsas expectativas. Como é que você fala o que você falando para alguém que quer empreender, que está começando a entrar agora? Eu acho que o não, ele é necessário para você refletir. Mas uma coisa que eu aprendi muitas coisas. Eu acho que, assim, tem muitas frases. Você precisa assim, escrever um livro. Eu tava pensando nisso aqui, tá? Eu já tenho alguns que eu já fiz alguns capítulos. Eu tenho os meus. Aí eu tenho 2 livros quase saindo. Mas eu tenho uma questão para mim que é muito importante. É o seguinte. Quando você está numa reunião, de negócios, preste atenção naquilo que não foi dito. Ok. Acho que essa para mim foi a linguagem corporal e a inteligência de contexto, presta atenção naquilo que não foi dito. Porque a pessoa pode te falar o que ela quer. O que ela quer ouvir de você. Mas o que realmente tem ali de intenções, pode ser de um lado positivo ou negativo. Então, essas percepções, elas são importantes. Então, o que eu aprendi, o que eu passo para os meus empreendedores é não se empolgue tanto. Não se empolgue. Mas também não deixe de ir. Não deixe de passar o teu profissionalismo. Vai na medida correta. Então, hoje, quando eu vou fechar grandes deals meus ou das minhas startups, hoje eu tenho, saindo daqui, eu tenho 2 grandes reuniões com 2 startups diferentes, né? Com 2 grandes empresas. 2 grandes empresas maiores do Brasil nos setores delas. E eu já conversei com esses empreendedores, eu peguei e já falo com eles qual que seria, não expectativa, mas eu falo assim, olha, como iremos entrar na reunião? Então, eu deixo os meus empreendedores mais realistas do que poderia acontecer. Então, eu falo, olha... Realistas ou não? Eu coloco eles... Sem expectativas assim, ou com baixa expectativa? Não, eu coloco cenários do que pode acontecer. Eu falei, olha... Tira o romance, né? Nosso objetivo é esse. Então, por exemplo, se eu quero, fechar uma parceria estratégica, eu falo, olha, nosso objetivo é sair de lá com o contrato assinado. Ponto. Mas, o cenário pode ser esse ou esse. Por quê? Porque o empreendedor, ele pode, na emoção ali, ou, né... Calma. Então... É uma construção. Então, hoje, e eu gosto de acompanhar, eu até falo para os meus empreendedores, para minhas startups, algumas reuniões estratégicas eu acompanho, eu acho importante, principalmente aquelas que eu abri as portas, eu conduzi com eles, mas eu acho que essa questão da gente ser realista e da gente ter essa leitura para negócio é importante. E eu aprendi muito isso com homens, viu? Eu aprendi muito, assim, lidando com homens também, que às vezes a gente fala, a mulher é mais emotiva, a mulher é emocional, a mulher fala de tudo, a mulher abre a vida e tal. Então, quer dizer, vamos ser um pouco mais realistas ali. O menos é mais, né? E trabalhar possíveis cenários, até para não ter frustração, né? Agora, Claudinha, nessa questão de conselho, você também está no conselho, né? De startups, de venture capital. Sim. Na sua opinião, hoje, nesse cenário, a gente vê um monte de mulher querendo estar e não tem muito espaço. Qual o conselho que você daria para elas que estão querendo entrar nessa carreira de conselho? Eu acho que tem bastante espaço, tá? Eu acho que tem muito espaço hoje, principalmente para conselho consultivo. Depende do negócio. Acho que o ponto principal é ter muitas empresas que elas não estão preparadas para montarem um conselho realmente, um conselho profissional, um conselho onde você realmente vai deliberar questões estratégicas. Então, eu acho que primeiro as empresas têm que se preparar para isso, para realmente ter conselho, ter boas pessoas, tanto homens e mulheres ali. Eu acho que um conselho diverso é extremamente importante, independente do teu segmento. E para alguns segmentos, acho que é mandatório ter um conselho diverso. Mas eu acredito o seguinte, que aquelas mulheres ou homens que querem ser conselheiros em algumas empresas, se eles entendem que não tem espaço, eles podem começar como um advisor ali, ou ajuda inclusive a montar esse conselho. Eu, por exemplo, ajudei em algumas empresas a montar o conselho, que hoje
eu lidero alguns conselhos, né? Então eu acho assim, não é só ficar esperando também, eu acho que não é só ficar esperando o convite. Eu acho que é realmente, muitas vezes, a gente ser proativo e entender que você tem meios de começar, de apoiar e ajudar. E depois você vai crescendo, depois você pode achar, ser indicada por uma empresa de capital aberto, ou ter uma boa remuneração como conselho, mas no começo, enfim, alguns conselhos pro bono, para realmente ter o conhecimento, agregar, e depois você vai crescendo, como todos os casos. Eu acho que pegar hoje só um grande executivo, grandes executivas, eu tenho amigos e amigas que realmente têm uma remuneração extraordinária, mas também a carreira deles, né? Então, o conselho tem um custo regulatório. Exato, e nem todas as empresas hoje estão preparadas para pagar o conselho como todo.